Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje é mais o nosso vídeo novo, né, que a gente está lançando, Fábio, e vamos falar sobre uma coisa muito importante que mudou em especial a minha vida, né, e também assim a Fábio compartilhou desse processo, né, de como eu comentei para ela sobre terapias, né, A importância da da terapia. terapia, exatamente, na minha vida, né, E eu acho que assim, né, numa questão de como isso faz bem, né, sim, de buscar, independente do tipo de terapia. Como eu estava falando aqui nos bastidores, eu nunca fiz, mas a minha terapia é o diálogo com ele e com o Luiz, que é meu esposo, que a gente conversa bastante. E eu creio que, na minha parte, para mim, funcionou bem o diálogo como uma forma de terapia. sim, E ele vai contar um pouquinho mais sobre sobre a as experiência terapias, dele. né. Na verdade, aqui a gente não vai falar sobre a regra de terapias, como Isso. existe dentro do contexto que a gente conhece aí sobre as terapias convencionais, né, as terapias que é por meio de medicina, e terapias holísticas. No meu caso, né, foi muita questão de terapia holística que me ajudou a me compreender mais, né, eu ter os entendimentos sobre quem eu sou, né, e que a Fábio, ela, como ser uma irmã próxima, compartilhou desse processo de mudança, tá? Vamos frisar que aqui não é um vídeo que a gente está falando uma verdade, né? A gente não está falando de um tipo de terapia, se ela é certa ou se é errada, mas sim a minha experiência e também a visão da Fábio dentro desse contexto. Vai ser um papo muito legal, espero que divirtam a todos, né, Fábio? E venha com a gente! Solta a vinheta! É isso aí, galera. Voltando ao nosso vídeo aqui. Então, assim, a terapia, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, nada mais é do que uma palavra que ela tem origem grega, tá? E dentro da Grécia, essa palavra, naquela época, ela tinha um entendimento que a terapia era um tratamento, né, medicinal, né, do contexto da época lá na Grécia. Né? Ou seja, as pessoas procuravam os médicos para tratar doenças ou alguma tipo de paralisia, algum tipo de doença que tinha referente ao corpo físico ou até mental. Né? Se construiu lá o início da terapia. Né? Nos dias de hoje, a terapia ela tem várias formas, né? Desde terapias que vão dentro do contexto físico, seja a fisioterapia, né? A psicologia, psiquiatria também, que é um tipo de terapia, e mais recentemente vieram as terapias holísticas, né, que trata mais da questão mental, questão um pouco mais espiritual, né, e a gente tem dentro desse contexto. E dentro da minha experiência, foi aí que eu conheci vários tipos de terapia holística que realmente foram muito importantes para a minha vida. Né. Hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco do preconceito, né, Fábio, em relação à busca da terapia, né, que muitas pessoas têm, né, aquela... Tem um receio, eu acho também que é muita falta de informação. Sim. Porque a terapia fica vinculada, assim, quando eu vejo pessoas que falam assim, eu estou passando por psicólogo, parece que está cometendo algum crime, ou quando fala assim, eu estou fazendo a terapia, que está passando por um problema, ou então é considerado como fraco, né? Que não consegue resolver seus Tem próprios vergonha problemas. de falar, né? Eu conheço gente que demorou para falar assim que estava fazendo a terapia, que buscou, graças a Deus, que recorreu à terapia, né? Porque eu acho que é muito importante, né, o autoconhecimento, e como você falou, tem diversas... ferramentas, né? diversos tipos, né? Terapias, por né? exemplo, a gente estava numa festa ano passado. Sim. E que um casal contou que a filha dele, né, a filha deles já era uma mulher de 30 anos e que tinha medo de cachorro. Ela tinha vontade de ter um cachorro, mas tinha esse medo e ninguém sabia o porquê. E foi por meio de um tratamento, na terapia, por meio de um tratamento de regressão, que fala, Regressão, não lembro, né? muito como que ela falou. Que é um dos tipos de terapia, que né? ela passou por esse processo e descobriu que na infância, quando ela era bebê, os pais nem sabiam dessa história, né? Soube nessas consultas que eles tinham um cachorro grande. E o que acontece? Esse cachorro foi brincar com ela e ela se assustou.
Sim. E isso ficou no inconsciente. Olha que louco, né? A mente da gente é uma coisa muito doida. E descobriu. E aí passou por um tratamento, foi. E aí hoje ela tem um cachorrinho, né? Cachorro Sim. pequeno. E assim, foi tratado esse medo. Então, olha que interessante, Muito né? interessante. E também tem diversos traumas que as pessoas não conhecem, Sim, né? sim. Eu sempre lembro você falar, eu quero estudar psicologia, porque eu lembro no primeiro ano de magistério, meu Deus do céu, nem existe mais, hoje eu acho que é a pedagogia. Mudou tanta coisa, né? E que eu fazia psicologia e teve a psicologia na infância, né? De traumas na infância, que tem a fase anal, fase oral. E isso me... Eu lembro até hoje, e assim, eu ainda tenho essa vontade de estudar psicologia para entender essas questões assim, teóricas, né? Que eu acho assim, fascinante o estudo da mente. E por mais que tenha estudo mais tecnológico, a gente não sabe o que se passa no cérebro, assim, das transformações, das coisas que estão no nosso oculto. Então, no inconsciente, no né? inconsciente. E assim, olha, se essa moça não fosse buscar esse trauma, esse porquê desse medo, ela nunca ia descobrir. Então, isso que é a questão da importância da terapia, do descobrir o eu, do descobrir tantas coisas. Os medos, principalmente nessa pandemia. Nossa. Que, assim, tem muitas pessoas sozinhas, tem muitas pessoas que não conversam. Tendo que se enfrentar, né? Ficam carregando. Porque você sabe, juntando um pouco. E virou uma bomba. Que surta. E como eu estava falando com o Wellington nos bastidores, quanta gente que a gente não sabe que tira a vida. Né? Não, a própria depressão. A depressão. Né? Que está tomando assim, conta, né? Eu particularmente, graças a Deus, nunca tive. Então, assim, eu não entendo como que funciona, mas também não você é uma brincadeira. Você tem compaixão, né? Mas eu acho que uma pessoa, quando ela detecta que está com uma depressão, ela tem que buscar ajuda. Porque assim, sozinho não consegue. Sozinho a gente não consegue nada, e né? Hoje a gente conversando, né, sobre o nosso bate-papo, que todo dia a gente tem uma conversa muito construtiva dentro de vários assuntos, né? Verdade. Hoje a gente comentou sobre essa questão do preconceito, Isso. né? De como que hoje ainda muita gente vê a terapia como algo que é sinônimo de fraqueza, né? Nossa, eu não posso falar para ninguém que eu vou fazer uma terapia, porque senão a pessoa vai achar que eu sou um louco, eu sou um fraco, ou não tenho capacidade, né, de autodomínio. Isso é uma questão até do ego mesmo, né? Do nosso próprio ego. Né? Assim, contando uma parte da minha experiência, né? Essa mudança toda que aconteceu de buscar, né, a relação nossa, de tudo mais, começou com terapias antes lá, né? Então, no meu caso, né, foi diferente do teu, né, mas no meu caso foi necessário eu buscar uma ajuda externa, porque eu não tinha condições de olhar. E não tá errado. Exatamente. Né? Eu acho que o errado é você saber que tem um problema e fingir, sabe, ocultar, achando que não precisa buscar, que vai passar. E não passa, ele só piora, porque você não entende. E a coisa vai crescendo. E aí vem várias vertentes. E você, como não tem a resposta, você fica confuso. E surta. Né? E assim, aqui, gente, eu não vou falar um tipo de terapia, não, ou uma técnica. Não tem uma verdade, porque né? Exatamente isso, né? Para minha experiência, para as minhas buscas, eu fiz N terapias, né? E todas elas foram extremamente importantes para a minha transformação. Algumas ficaram marcadas para mim e outras foram complementos, né? Mas todas dentro do mesmo nível de importância para o meu autodescobrimento das minhas dores, né? Do que estava arrastado lá atrás e de transformar e tudo mais. Você pode explicar o porquê que você fez várias terapias para as pessoas não entenderem. Nossa, mas por que ele fez várias? Sim, porque a terapia, gente, todas elas que tem são ferramentas que atendem vários aspectos diferentes da sua vida. Né? Existem terapias que você, por um momento, você vai trabalhar um pouco mais o seu emocional, outras você vai trabalhar algumas partes do seu corpo. Né? Uma que vai ser comum, né, que é bem
utilizada, tipo acupuntura, né, meditação, que não tem, que já é um pouco mais propagado, todo mundo já sabe, já conhece, né? Outras foram mais específicas, que eu não vou contar aqui no canal por questão de respeito, né? E também para não fazer propaganda e não induzir, né, as pessoas a procurar esse tipo de terapia, porque pode não funcionar. Exato, né? E terapia, gente, assim, para mim funciona X terapia nesse exato momento. Mas para você pode ser uma outra X terapia para o teu momento que você está vivendo, né? Cada momento você pode utilizar. Ah, porque eu usei várias terapias. Porque, que nem a Fábio acabou de comentar, todas as terapias são muito importantes. Algumas você vai utilizar em determinado momento da sua vida e outras você vai utilizar em outros momentos da sua vida, porque é um complemento, né? A terapia ela, nada mais é do que uma luz sobre os seus problemas para se resolver, né? E o problema é que quando eu comecei, uma coisa muito interessante, eu tinha uma expectativa que a terapia resolveu o problema da minha vida. Vou passar por uma máquina ali, eu vou enviar o hélito assim e vou sair. Mas uma coisa que tinha problema é que na época os terapeutas davam a entender que o processo iria se realizar por causa do procedimento terapêutico, né? Então ficava um entendimento um pouco complicado, às vezes para o terapeuta, olha, isso aqui vai mudar a tua vida. Aí você cria uma expectativa, só que você tem que resolver os teus problemas, não é a terapia. Né? A terapia ela vai ali fazer uma limpeza no mais básico e a função dela é te mostrar, olha, isso aqui é teu e você precisa resolver. Tá, gente? Por isso que às vezes alguém vai fazer uma terapia, né, e cria uma expectativa que a terapia vai mudar a vida dele. Pode realmente mudar, né? Desde que ele entenda qual que seja a função de uma terapia, né? O terapeuta ele não vai ter a responsabilidade de mudar as tuas atitudes. Ele vai te ajudar a você enxergar os teus problemas para que você cresça e se resolva com isso, né? Aí voltando para o assunto da conversa, né, Fábio, que a gente trata hoje como terapia. De novo, gente, a gente não está aqui explicando o fato da terapia convencional, do que é verdade ou não. A gente está falando dos nossos entendimentos sobre terapia. Tudo que for aqui nesse canal é experiências nossas, é da e não nossa tem visão. Relação, é a nossa e não está dizendo que o que é certo, o que é errado, exatamente. Qual caminho você deve seguir. É como se fosse um bate-papo, um bate-papo, né? E a gente contando as nossas experiências, né? Como ele fez a terapia, né? Ele tem mais bagagem para explicar desse processo, né? E eu, como eu falei para ele, como eu dialogo muito, as nossas conversas são sempre, como eu falei, sempre nuas, não é o pisar em ovos, não tem camuflagem, não tem nada, a gente fala a verdade nua e crua, né? Então, para mim, esse tipo de diálogo funciona. E como há 2 semanas atrás, falei com ele que eu estava arrasada, que eu estava chorando demais, porque aconteceu um fato que eu não conseguia ir numa simples consulta e eu me sentia assim incapaz, porque eu não conseguia ir nessa consulta. E naquele momento foi um chorar. E isso funciona para mim, né? Do alívio. Aí, já chorei aqui, pronto, já passou. Vamos tocar outra assunto. E a conversa que nós trocamos, né? Você expôs, né, aquele momento de sofrimento e você trabalhou, porque uma coisa que acontece, Fábio, que pelo menos para mim, quando a gente expõe algumas coisas, a gente começa a entender o que a gente está falando. Parece que o ato de você... De falar, por isso que eu falo sozinha. No ato de você falar, você vai se escutando. Você vai se escutando. Você vai ouvindo, poxa, cara, estava preso aquilo lá. E para Fábio, esse foi um método de terapia que foi funcional. Né? Mas aí é a Fábio, não é você, não é outra pessoa. Não quer dizer que para você conversar sozinha vai funcionar. Né? E assim, diferente da Fábio, para mim não. Né? Eu também às vezes eu falo muito sozinho, mas eu tive que buscar uma ajuda externa. Não, e também tem assuntos que você precisa de um profissional, né? Profissional, né? Para lhe orientar. Isso. Como assim, por exemplo, o fato da menina lá de saber o trauma. Se eu perceber que eu tenho algum trauma, alguma dificuldade, alguma coisa, que você não é consiga conversando descobrir sozinha, exatamente. ou então assim o nosso diálogo vai resolver.
são coisas leves, são coisas assim, Externas, né? Porque exato. tem coisas internas que tem que se procurar mesmo, Sim. né? E até nem a terapia holística, você tem primeiro que passar pela terapia convencional, Isso, né? Que convencional. fala lá Da aquela dos estudos mesmo, Sim, teóricos, é o psicólogo, né? Porque Talvez a holística psiquiatria. é uma outra vertente, Uma outra, né? que a holística ela busca mais a parte transcendental, que não é muito física e humana, né? Isso. Quando a gente fala das terapias convencionais, elas estão voltadas mais pro cérebro, né? Pro psique, pro dia a dia humano. E como você tinha explicado, Isso. tem aquela questão de uma terapia convencional oferece os medicamentos Exato, prescritos, né? que são O que regulamentados, não acontece né, pela medicina. na holística, E né? a holística ela vai um pouco mais além, de novo, tá? Isso aqui estou falando por minha experiência, não é que seja verdade. Porque eu não quero que vocês entendam que eu estou falando assim que a holística é melhor do que a convencional. Não, pelo amor Não de Deus, existe tire isso, tá? conclusões. A gente Que eu não tá estou falando a aqui- verdade, é uma experiência minha. Isso. Né? Mas assim, voltando para a questão da terapia no geral, né? Hoje a gente quer deixar claro o quão é importante você buscar um terapeuta, né? Quando você não consegue entender os seus problemas, né? Que buscar uma terapia não é um sinônimo de fraqueza, né? Não é um sinônimo de que você é uma pessoa incapaz, não é um sinônimo de que você é uma pessoa que não consegue resolver seus problemas. Assim como nós, né, Fábio, em alguma parte da nossa vida a gente precisa de ajuda de alguém, né? Tirando um pouco da terapia. Por exemplo, a Fábio precisa construir uma casa. Ela vai precisar de ajuda de amigos para colocar o bloco, para colocar o cimento, porque sozinha ela não vai conseguir levantar, né? A Fábio ela entrou num trabalho novo. Ela precisa de amigos para suportar o seu trabalho, né? Ajudar e tudo mais. A Fábio criou uma empresa. Ela vai precisar de pessoas que ajudam ela a cuidar da empresa, um funcionário, um gerente, não sei o quê. Então, assim, dentro desse contexto, a gente tem que entender como nós também, né? Porque sozinho é muito difícil você conseguir se ajustar com os problemas, principalmente emocionais. Né? Que aí tem toda a questão do ego, a questão de você não querer enxergar, a questão da dor, né? A gente comentando aqui quantas pessoas que ficam carregando dor, né? E a gente fala assim, pô, por que você não busca um terapeuta, seja um terapeuta convencional, seja um terapeuta holístico, porque possa te clarear essas dores? E como eu passei por isso, o que eu tinha? Eu tinha vergonha, né? No começo, quando eu fazia as terapias, eu não comentava com ninguém. Olha aí, tá vendo? Né? Porque eu achava que você e comentar... principalmente com o homem, né? Nossa, né? O Principalmente a homem parte não. masculina, gente. O homem, a feminina, não sei, né? Porque aí você pode falar... É mais aberta. É mais aberta, mas Mais questão de aberta. homem falar que tá fazendo terapia, o cara tá ferrado, né? Ih, o Hélio tá fazendo terapia, deve estar com depressão, deve estar lascado lá, não consegue fazer suas coisas sozinho. Então, é um sinônimo de fraqueza. Isso é péssimo. Porque no final, acarreta até uma depressão, né, Fá? Não, e aí, dependendo de como você está no seu tratamento, essas críticas, essas brincadeirinhas, acabam agravando a sua situação. Agravando a sua situação. Né? E a gente falando hoje aqui, pensando, né, na questão dos tratamentos e tudo mais, né, quando eu falo assim de buscar, né, cada um tem sua forma de buscar. No meu caso, eu participei de terapias que mudaram a minha vida, e a grande maioria delas foram as terapias holísticas, né, que foram muito importantes. Eu busquei. Né? E outra coisa, quando você for fazer terapia, vá de peito aberto. Não vá naquela situação, né, que você vai esconder o que é mais importante. Contando que é a mocinha ou mocinho, do rolê, né? Criando um personagem. Criando não, um personagem, porque dificilmente vai adiantar. Isso atrapalha o seu processo. O trabalho também do profissional. Exatamente. Porque te induz a te dar uma resposta que não é verdade. Exatamente. Né? Então, assim, quando você for para buscar uma terapia, que vá para rasgar mesmo, porque ali tem que soltar o lado obscuro também, né? O que te levou a tal situação? O que é que te levou a tal decisão? O que é que te leva a ficar pensando em certas coisas da pessoa? Ou então, certas ações suas, né? Isso é muito importante, porque quando eu vejo, assim, de pessoas que me contaram que foi na terapia, o que eu
comentei com ela, que o que parece assim, que essa pessoa não tem a coragem, ou não tem alguém com que ela possa desabafar. Os seus próprios os medos, seus próprios né? medos ou problemas ou situações, porque tem vergonha. E aí é mais fácil expor a sua situação para um estranho. Claro que esse estranho é um profissional que pode direcionar, de repente, aquele profissional ali não pode ajudar. Olha, nessa situação aí, Eu não consigo. não consigo, então eu te direciono Para outro pessoa, profissional. para outro profissional, você tem que procurar isso, tem que buscar aquilo. Por quê? A meditação é um tipo de terapia, né? Sim. O fazer caminhado, fazer um tipo de terapia. Porque, para mim, o entender de terapia é você buscar um tempo para si. Sim. Um Se tempo auto-encontrar. pra se auto-encontrar, se autoconhecer. Porque nessa loucura do dia a dia, ainda mais agora nessa pandemia, quem está trabalhando de home office, a reclamação é que você não tem horário. Não tem horário. Você é uma experiência, Exatamente. um exemplo disso. Não tem um horário. As pessoas Sim. falam, eu queria estar no escritório, porque no escritório terminou, deu 6 horas, fechou, vai embora para casa. E em casa não. Você, é uma desconfiança total. E será que a pessoa está trabalhando? Tá? Às 10 horas as pessoas estão lá trabalhando ainda, dependendo da empresa. E isso causa estresse. Aí a pessoa não tem um tempo para si. Sim. E aí vai Infelizmente. acumulando. E aquilo se torna rotina. E aí? Quem ajuda essa pessoa? E quantas vezes, né, Fá? Você já viu tantas pessoas aí que você conhece, né? Amigos, né? Obviamente você não vai citar nomes, que seguram, né? Essas dores, de repente, pum, explode. E aí toma atitudes que você jamais imaginaria que aquela assim, pessoa poderia fazer, né? Não está errado. Não, né? não tá errado. Porque, assim, até que ponto que ela foi mostrando, né, sinais. Acumulando, né? E acumulando. Porque é uma questão de que a gente tem que ser forte para tudo. Tem que ser forte, tem que ter, mostrar né? que Não, e tanto para homem e para mulher, né? Não, que tá tudo bem. Ele tá tudo bem, sorriso o tempo todo, O né? que a gente fala? Que tá tudo bem é assim, te podando de ir mais a fundo do Exatamente. Né? Eu vou te perguntar uma coisa, Fábio. Quando você liga para algum dos seus amigos e pergunta assim, oi, tudo bem, como é que você está? Qual que é a resposta automática? Ninguém fala que tá mal, tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo Né? bem. Eu até comentei a gente comenta muito sobre isso, né? Porque no nosso caso, por exemplo, quando eu falava isso, tá tudo bem, eu não queria incomodar a outra pessoa com minhas dores. Isso. Né? Só que, ao fazer isso, né? Obviamente, né, gente? Você não vai chegar e jogar suas dores para alguém que você não confia, alguém que você não tem intimidade. Mas acho que todo mundo está assistindo esse vídeo aí, tem alguém que é muito próximo, que às vezes pode se abrir um pouco. Né? E ali desabafar, né? Tirar suas dores. E aí fica aquela pressão, ainda mais hoje, né? O que acumula essa loucura que a gente vê da questão do tudo bem, as redes sociais. Né? O quanto que a gente vê, até vocês mesmos que estão escutando esse vídeo, olhem as redes sociais. Hoje é alegria. Acho que bom de citar a rede social, porque já é um outro assunto. Porque é muito complexo. Sim, né? E assim, e pode apostar que grande parte daquelas pessoas que estão nas redes sociais mostrando a alegria o tempo inteiro, precisam de uma ajuda. Porque às vezes até é um pedido de socorro, né? E às vezes nem ela sabe que está precisando desse pedido de socorro. Né? Então assim, hoje o que a gente está querendo dizer aqui para vocês é que assim, tá com problema, que não consegue resolver, busque uma alternativa. Busque ajuda. Busque um terapeuta, seja ele holístico, seja ele um terapeuta convencional. E não se preocupem com o que vão falar para você. Que eu vejo as pessoas falar, é muito caro a terapia. Mas, principalmente nesse período de pandemia, tem muito terapeuta fazendo trabalho online, gratuito. É só você buscar na internet, site, mas tem profissionais. E os preços também estão bons, né? Assim, dentro do justo. Assim, né? tem vários tipos. Aí depende de você. Do seu problema, do que você quer resolver. Né, do que você quer resolver. Né? Mas eu acho muito importante a gente se conhecer. Isso. Né? Nos vídeos anteriores tem sempre uma ligação, né? Na questão de... O primeiro que foi a nossa relação, de irmãos, exatamente. Do outro, de toda a verdade, toda a história tem dois lados. Né? Então, assim, são buscas
que não é de um dia para outro. Tá? Exato. Você também não pode ir para terapia em uma sessão e achar que já resolveu o problema. Aí já vai estar curado, já vai passar por uma máquina e vai ser outra vai pessoa. Não é assim. Porque assim como demorou para você criar os problemas, assim também vai demorar para você Perfeito, Fábio. Cuidar. Né? Tem gente que faz terapia uma vida toda. Aí vai de cada um. De cada um. Né? Não é o certo ou errado, Tem né? gente que em 6 sessões, eu não sei quanto que dura, Consegue, ele pode falar, consegue resolver aquele problema, aquele ponto. Era só Isso. um caso específico que estava atrapalhando o que ele queria desenrolar da vida, resolveu e seguiu adiante porque aí sabe como lidar. Como lidar. E tem outras que, assim, muito confusas, ou então assim, se prendem. Exato, que não consegue soltar. Mais. E assim, se aquilo faz bem, beleza, continue. A gente não está falando aqui que está errado. Mas você tem que buscar uma forma de ajuda. Um tipo que você encontra consigo mesmo. Exato. Entendeu? Que seja com você mesmo, que seja com um terapeuta, que seja de uma outra forma. O que a gente está querendo dizer aqui, porque assim, estamos no mundo, Fábio, de compartilhar, né? Isso. Que você querendo ou não, por mais que você seja independente, né? Por mais que você ache que sozinho consiga fazer as coisas, você depende de uma outra pessoa para qualquer coisa. Errada, mas a pessoa que fala assim que consegue fazer algo sozinho não se enxerga, né? Não. Porque assim, não tem um nada, fato, né? Vamos lá. Nada. Por exemplo, eu consigo fazer tudo sozinho. Cara, você vai trabalhar. Você tem um emprego, alguém te remunera. Aí você precisa pegar ônibus, tem que ter um motorista. Tem que ter um motorista. Tem que ter um transporte, tem que ter o lixeiro para pegar seus lixos lá. Então você, assim, tecnicamente, vai depender de alguma coisa. Quem tá falando é muito clichê, mas é isso mesmo. É isso aí. Né? Pra você entender que você não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho, né? Aí tem uma frase assim, que eu acho muito engraçado, que os caras falam assim, ó, sozinho nem corno o cara consegue ser. Não, tanto a mulher como o homem, né? Sozinho nem isso consegue ser. Então, é bom, né, a gente compartilhar, porque a nossa fase hoje, eu e minha irmã, a gente está compartilhando muitas coisas juntos, né? E a gente está compartilhando um pouco da nossa história com vocês, né? Dessa transformação, do que levou a gente a se transformar tanto. E é tão bom que a gente está vivendo que a gente quer distribuir por meio de vídeos, né? Por meio de conversas. Essas histórias, essa é uma das milhares de histórias que a gente conversa, né, Fábio? E que, por favor, vocês acompanhem. Que acompanhem, que é muito interessante. Isso. E nós, assim, gente, aqui são duas vertentes extremas, né? Porque eu sempre fui a pessoa da busca de terapia e a Fábio praticamente não fez nenhuma terapia, né? Mas olha como que é interessante. Nesse momento, que eu acho assim que eu não tenho o que falar. Minha irmã é foda, porque, assim, eu já converso com ele, eu já converso com o Luiz. Isso não quer dizer que você não vai precisar na frente, né, Fábio? Eu tô falando nesse momento. Porque eu falo, os dois vão pro céu, porque assim, eu não sou uma pessoa muito fácil, né? Eu tenho lá meus 880 e Yang. Mas você trabalha. Mas, assim, eu estou falando nesse momento. Possa ser que amanhã eu tenha algum comportamento que eu não entenda por que eu estou agindo dessa forma, e eu preciso ir na busca de um profissional. E você vai ficar com preconceito? Não, tanto que eu falo para as pessoas próximas, assim, quando eu vejo que está passando por alguma situação muito que difícil. Está ali, ó, naquele círculo vicioso, você tem que procurar um profissional para te ajudar. Exato. Tem que procurar, assim, tem que ver o que está acontecendo aí, porque você não sai desse ciclo, porque ou é questão de relacionamento, ou é questão de trabalho, ou é questão em casa, sabe? E todo mundo tem. O familiar. Só né? que aí vai depender de como que a pessoa vai lidar com isso. Exatamente. Né? Cada um tem um jeito de lidar, né? Exatamente. E assim, gente, olha como que é interessante, né? Comentando as duas vertentes, são duas visões extremas. Né? Porque é uma que nunca participou e outro que praticamente Tanto que quando a gente sempre com terapia. Assim, vai falar sobre terapia, mas o que eu vou falar? A Fábio não sabia o que falar. Eu não sei o que falar, né? Porque eu nunca participei de uma. Isso. E assim, eu sempre falo, não, faço terapia, que como eu falei, pra mim, no momento, eu acho que não preciso, porque eu já converso. E resolve as suas questões. As suas questões. Né?
Mas Porque assim, são se por pequenas. exemplo, a conversa que a gente tivesse não resolvesse, Não os resolvesse, provavelmente ela procuraria um profissional procuraria sim. para ajudar nas suas questões. Né? Então, voltando ao que a gente está querendo dizer, né, da importância da terapia em nossas vidas, né? Quando eu falo nossas, é minha e da Fabiana. Nós aqui. Nossas vidas, que para mim a terapia foi muito importante, mas em primeiro lugar eu tive que deixar a questão do preconceito de lado, né? Tive que deixar um pouco do ego também, né? E assim, me abrir para as terapias onde eu participei, né? Então todas elas foram importantes. Aí, gente, eu vou deixar aberto aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as quais eu participei dessas terapias e quiserem conhecer, aí vocês podem me chamar no chat, no comentário do YouTube, tem lá o nosso Instagram, vocês podem também entrar em contato pelo Instagram. Espiritualidade Viva. Espiritualidade Viva, que por meio do Instagram, né, pessoalmente, aí eu posso comentar sobre as técnicas, a qual foram importantes para mim. E ainda assim eu vou deixar claro para vocês que pesquisem, né? Pesquisa. Busquem, né, assim, ajuda. Não tenham vergonha, não carreguem esse peso, né, de dor. Assim, hoje tem ferramentas assim, à torta à direita, que nem a Fábio comentou, tem online, né? Tem assim, ou, não quero ir no terapeuta, busque alguém de confiança para você discutir, né, conversar, falar sozinho, se for interessante para você. O bacana é, de alguma forma, isso que te incomoda, ele sair, sabe? Porque as situações emocionais, elas acabam se tornando doenças físicas. Sim. Né? E isso aí, é verdade. É um isso problema. É verdade. Além de você ter cuidado emocional, cuidado físico também, né? E um precisa do outro. Então... E assim, né, Fábio? Vamos falar um negócio. Como é complicado a gente viver no dia a dia, né? Com aquele peso, né? Sem saber como resolver. Né? E assim, o fato de orgulho, né? Como eu tive muito, porque para buscar terapia eu fui bem resistente, né? Na época, antes de eu começar a buscar terapia, para buscar o que me tornou hoje, eu era extremamente resistente justamente por causa desse medo de ser taxado como fraco, né? Ou como louco, né? Ou como incapaz, né? E aí eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas, ou até buscar uma terapia, alguém descobrir, nossa, imagina se eu, né, fazendo terapia, alguém descobrir como que as pessoas vão me olhar. De novo, né? O externo atrapalhando a minha vida. Olha aí. Quantas vezes até você, né, Fábio, mesmo se preocupava assim, né, até foi questão de família, né, putz, eu não vou fazer tal coisa, porque a minha família... E dentro da característica da terapia, o conceito fica o mesmo. Né, por causa de o que os outros vão pensar, que às vezes eles não estão nem aí pra você. E aí, no final, é só você e você. Só você e você, né? Não tem assim... E dentro do contexto que a gente está falando, é justamente isso, né? Então o assunto de hoje é esse, né? Eu gostaria muito da terapia, né? Não estamos falando de quais. De quais, né? Busque a sua forma de se tratar, né? Não tenha medo, não tenha vergonha, vai ser muito bom para você. Procure terapias holísticas, procure terapias convencionais, busque, né, amigos que possam te ajudar para que você consiga, né, transformar essas dores a ser menos pesadas, né, a ser mais amenas, para você ter um pouco mais de tranquilidade na sua vida. Né? Então hoje o nosso recado é esse, né, do canal Espiritualidade Viva. A gente finaliza por aqui. Eu agradeço a minha irmã por estar aqui presente, por compartilhar esse trabalho muito bonito. Né? Agradeço a vocês que estão assistindo. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e para ativar o sininho. Isso aí. Beijo!